Muito boa tarde. Cumprido o chamado quarto de hora académico, vamos dar início a esta conferência. A senhora provedora pede desculpa, mas não pode estar presente. Teve esta manhã uma manhã, eu diria que animada, no Parlamento, respondendo às questões das senhoras e dos senhores deputados. E assim cabe-me a mim apresentar a nossa conferencista e também a colega que vai comentar a intervenção. A senhora professora Cláudia Quaresma, eu tenho aqui assim a cábula, não é? A cábula oficial que está na página. Primeiro que tudo, é colega no sentido em que é terapeuta ocupacional e frequentou a Escola de Alcoitão. Depois fez o doutoramento em Engenharia Biomédica e é professora da nova School of Science and Technology, a Faculdade de Ciência e Tecnologia da Nova, e é membro efetivo do Centro de Investigação LibFIS e atualmente também é, como está no cartaz, é a coordenadora do 3D Printing Center for Health, que é um centro que é inovador a nível nacional neste domínio e que oferece amplas perspectivas no domínio da reabilitação, perspectivas e já com realidade confrontada. É membro do Conselho Científico da sua faculdade, é membro da Comissão Executiva do Departamento da sua faculdade e é de facto a autora de um grande conjunto de artigos e de publicações e nos últimos 5 anos coordenou 20 projetos em parcerias com hospitais e empresas e tem 12 prémios científicos, pedagógicos e de inovação. Portanto, é seguramente alguém que nos vai trazer uma outra visão, como um outro saber na área próxima da área da reabilitação, que é aquela que nós procuramos servir. A doutora Isabela Amorim é colega, é fisiatra do quadro do hospital, também pratica investigação e acedeu a vir comentar as palavras da colega Cláudia. Muito obrigado a ambas e eu pedia à professora Cláudia para fazer o favor de fazer a sua apresentação e muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Sr. Professor, e para a apresentação. É um gosto estar aqui novamente presente. Estive aqui recentemente nas jornadas. Eu já disse outra vez e volto a referir, é sempre um gosto enorme voltar aqui porque sinto-me sempre em casa, com a família, sempre aqui muito bem recebida. E hoje trago projetos diferentes daqueles que apresentei há cerca de 15 dias e vamos falar efetivamente da tecnologia e inovação na área da reabilitação, que é aquilo que eu tenho estado a trabalhar, e quais os desafios e oportunidades. E eu gosto sempre de começar, e da outra vez já o fiz e faço sempre assim, com organizar a minha apresentação com perguntas. E uma delas é porque é importante inovar e a tecnologia para a área da reabilitação, porque é importante investir na área da reabilitação, todos vocês saberão. Também quais são as sinergias entre a reabilitação e a tecnologia, e que abordagem é que devemos usar, ou que é importante nós usarmos, e como inovar na área da reabilitação. E aqui vou-vos dar alguns exemplos de projetos que temos feito em parceria com hospitais. Não trouxe aqueles que tenho feito em parceria aqui com o centro, porque queria trazer outros diferentes, e trouxe outros diferentes daqueles que apresentei há 15 dias. Então, porquê é que é importante investir na área da reabilitação? E, efetivamente, todos vós sabem que a Organização Mundial de Saúde define e estima que cada vez mais pessoas vão precisar de reabilitação, mas a verdade é que
também refere que a maioria dessas pessoas não vão ter acesso à reabilitação. E por isso mesmo aqui a tecnologia poderá ter um papel importante nesta área. E quais são as sinergias e como é que a tecnologia o poderá ajudar? E aqui a tecnologia tem um papel extremamente importante na área da reabilitação, nomeadamente pode ter um contributo na prevenção, na avaliação, na monitorização, e tal como eu referi há 15 dias, a monitorização é a avaliação contínua. Quando nós dizemos avaliação, é a avaliação no momento, a monitorização é uma avaliação contínua, ou na intervenção, quer no âmbito em diferentes contextos, quer no contexto clínico, quer no contexto também de casa, como nos projetos que tem, e que tem aqui a doutora Isabel falou recentemente, na área da telereabilitação que tanto falamos neste momento. E que promove no sentido sempre de promover a independência e a funcionalidade. E agora, que sinergias é que existem entre a tecnologia e, neste caso, a engenharia biomédica, que é aquela que me é muito cara, e a reabilitação? E a verdade é que é extremamente importante aqui haver um trabalho em parceria, porque não é possível, em meu entender, desenvolver tecnologia sem ter uma parceria com os profissionais da área da reabilitação. E aqui o que é? Na área da reabilitação é importante, conhece a patologia, a disfunção, os interesses ocupacionais dos doentes, das pessoas, dos clientes. Eu confesso que não gosto muito da palavra clientes, eu sei que é aquela que é usada, mas não é aquela que eu gosto muito, ou da pessoa, gosto mais da pessoa. E é que sabem quais os requisitos que a tecnologia deve ter. Da área da tecnologia, conseguimos desenvolver a tecnologia, desenhar a tecnologia, definir quais são os componentes que devem estar incorporados para desenvolver a tecnologia. Depois, é importante, os profissionais da área da reabilitação é que sabem que dados é que querem avaliar, o que é importante avaliar. A tecnologia podem ajudar a analisar estes dados. Depois é importante também, a tecnologia ajuda na decisão e no apoio ao diagnóstico e na avaliação, na monitorização, e pode promover o reporte, ou seja, o relatório e a evolução do doente. E aí nós temos, a tecnologia pode nos dar isto, pode permitir isso, pode permitir, por exemplo, através da visualização de imagens, de gráficos que permitem perceber e identificar a evolução do doente em determinados parâmetros. E aqui a abordagem, e já me ouviram falar disto, mas que a mim é muito cara, cada vez mais nos últimos anos nós utilizamos esta abordagem e também temos aprendido que é usar uma metodologia de cocriação efetiva, que é sentamos à mesa e todos, incluindo os doentes, a pessoa, os cuidadores, os terapeutas, os engenheiros, os médicos, os enfermeiros, quem vai participar no processo, sentarmos à mesa para definir os requisitos. Vamos desenvolver a tecnologia todos em conjunto. E só assim, em nosso entender, e devo dizer que para a minha experiência nos últimos anos, porque a verdade é que nós temos vindo a aprender também ao longo do tempo, só assim é que conseguimos que a tecnologia seja implementada. Quer na área da reabilitação, quer noutras áreas, mas aqui eu estou mais focada na área da reabilitação. E para isso nós contamos com um grupo grande, nomeadamente aqui com o Centro, que temos uma parceria, como eu disse há 15 dias, foi o nosso primeiro parceiro, há cerca de 10 anos começámos a desenvolver a tecnologia aqui com o Centro de Reabilitação do Alcoitão e que tem sido nosso parceiro mais longo e muito próximo. Mas temos um conjunto de parceiros, quer clínicos, quer de empresas, que nos ajudam e que participam ativamente no desenvolvimento da tecnologia. E aqui como é que podemos desenvolver? E aqui trago-vos 3 exemplos de tecnologias diferentes que nós desenvolvemos.
em parceria com a clínica e usando esta metodologia sempre de cocriação. Deixem-me ver. Aqui. E aqui tenho 3 de áreas completamente diferentes, porque achei que, e 3 que acho que poderão ser interessantes também para aqui, para este contexto. Um deles que nós chamamos EVAL Upper Limb, em que usamos eletromiografia e processamento de sinal para analisar e definir um padrão do membro superior, nomeadamente do ombro, e já vou-vos explicar um bocadinho melhor sobre esse. Depois o Rehab Visual, que também está muito relacionado com a interação homem-máquina e que também tem como foco a monitorização, a avaliação e, por último, a impressão 3D, que este deve ser, que é muito caro, eu já vou-vos explicar porquê. Começando pelo primeiro, que nós chamamos EVAL Upper Limb, e o EVAL Upper Limb resulta também do doutoramento de uma terapeuta ocupacional que está a fazer comigo e com uma colega, e que qual foi o problema? Nós começamos a perceber que efetivamente existe uma definição clara de marcha e o ciclo de marcha e das fases do ciclo de marcha, mas efetivamente não existe uma definição clara do padrão do movimento do membro superior, de uma forma objetiva, com recurso a sensores. Existem algumas coisas publicadas, mas efetivamente relacionado com as atividades da vida diária não existe, ou existe muito pouco. E este foi o nosso problema inicial. E o que é que nós fizemos? O nosso objetivo é desenvolver uma metodologia que depois, e que neste primeiro momento nós vamos ter uma base normativa, definir o padrão considerado normal do membro superior, nomeadamente do ombro, e agora estamos focados no ombro, para depois comparar com pessoas com patologia, nomeadamente com pessoas com AVCs. E aqui começamos por perceber e perguntar às pessoas pós-AVC, para elas, o que é que era importante, o que é que era significativo para elas, que atividades é que elas gostariam de conseguir fazer e que não o conseguiam. E tivemos em conta atividades unilaterais, bilaterais e cruzamento da linha média. E eu trago-vos aqui uma delas, uma atividade. Aqui a pergunta foi qual é o padrão de movimento na atividade, e aqui é a atividade de vida diária relacionada com o lavar o membro contralateral. Aqui fomos explorar e analisar quais eram as características deste movimento em pessoas sem patologia associada e, dentro da atividade, e inspirado no ciclo de marcha, dentro da atividade, o membro contralateral, a verdade é que nós temos fases e definimos 5 fases desta atividade, em que estavam associados um conjunto de movimentos e a cada movimento nós temos um conjunto de músculos que permitem nós realizarmos esses movimentos. Em que estão aqui, os músculos, nomeadamente o peitoral maior, que antigamente era o grande peitoral, o deltoide anterior, o médio posterior, trapézio superior e inferior. Já vou-vos explicar como é que recolhemos estes dados, mas fomos recolher em 36 pessoas sem patologias associadas, uma idade média de 29 anos, 33 delas dominantes, com um lado o dominante era o direito e 3 o esquerdo. Devo dizer que todos os projetos que nós submetemos, que nós desenvolvemos, nós submetemos à Comissão de Ética, não só da FCT, mas também do nosso parceiro clínico. E como é que fomos recolher os dados? Aqui nós recolhemos os dados, fomos recolher com eletromiografia de superfície. Aqueles músculos, nós recolhemos dados usando com base na eletromiografia de superfície e naqueles músculos que eu defini anteriormente.
Todas as pessoas tinham a mesma posição inicial e final. Todas as pessoas faziam um primeiro movimento sem haver recolha e depois recolhíamos 5 vezes o mesmo movimento, repetíamos esse movimento. Paralelamente a isso, e devem estar a pensar, mas então como é que nós, com a eletromiografia, se recolhendo só a eletromiografia, como é que nós dividimos as fases? Nós usamos um acelerómetro que colocamos na extremidade distal do braço e, para além disso, nós também colocamos 2 câmaras à mesma distância, exatamente iguais, para nos ajudar a definir os tais triggers, ou seja, os tais fases. Nós queríamos dividir aquela atividade de lavar o membro contralateral. Posteriormente, aqui nós temos, e eu só vos vou mostrar assim, um cheirinho de alguns resultados. Nós, neste momento, este é um gráfico de uma imagem da atividade eletromiográfica do conjunto de movimentos do conjunto de todos os músculos de apenas um indivíduo. Podem verificar que, efetivamente, aquele que tem uma maior amplitude é o deltoide anterior, o trapézio superior e o peitoral maior, ou o grande peitoral. Como era de esperar, e nós, através da observação, pelo menos na clínica, era aquilo que nós achamos. Aqui estamos a avaliar de uma forma objetiva. Nestes gráficos, o que nós temos ali, temos os vários músculos, a atividade dos vários músculos ao longo das diferentes fases. Como podem observar, cada risco na vertical refere-se a cada uma das fases, o período de cada uma das fases, e as cores refere-se a cada uma das fases. E o que nós verificamos, temos ali a preto a amplitude média de todas as pessoas e a sombreado o desvio padrão. Pronto. Porque, efetivamente, as pessoas são diferentes e nós todos falamos muito disto. Cada pessoa tem um movimento que é diferente, há uma subjetividade, mas a verdade é que o desenho do padrão é idêntico. E o que nós podemos verificar é que, efetivamente, é na fase 4 onde existe uma maior amplitude de movimento, a amplitude de atividade, como podem verificar ali num peitoral maior, no deltoide anterior. No deltoide médio, deltoide posterior e nos outros já o desenho da atividade já é diferente, o padrão da atividade já é diferente. Nós processamos estes dados usando um software que é o MATLAB. Todos estes dados foram processados. Nós estamos neste momento a trabalhar na publicação destes dados, mas este foi uma das atividades que nós analisámos. Existem outras que nós analisámos, mas eu gostava de vos trazer, porque efetivamente aqui tem o laboratório de marcha e é muito... há muito a análise do membro superior, do membro inferior, e isto é para possíveis parcerias na análise do membro superior. Em termos de conclusões, o que nós verificamos efetivamente é que existe um padrão que é muito bem delineado e é composto essencialmente por 2 fases muito distintas. Os resultados mostram aqui uma dinâmica da atividade muscular e o nosso objetivo é, no futuro, depois comparar este padrão. Temos que ter mais pessoas recolher mais dados em pessoas sem patologia associada, mas ter um padrão considerado normal para comparar com o padrão de pessoas com patologia, nomeadamente com AVCs. Para quê? Para ajudar nas metodologias de intervenção e na avaliação de ser mais objetiva. O outro projeto que eu vos trago é o Rehab Visual.
é outro projeto completamente diferente. Este projeto começou com o Hospital Dona Estefânia, e já vos vou dizer a evolução dele. Ele tem como objetivo a avaliação objetiva e padronizada das competências visomotoras, e tem como foco também criar uma terapia que é ajudar os terapeutas, neste caso foram terapeutas ocupacionais, ajudar os terapeutas ocupacionais numa intervenção mais personalizada. Como eu vos disse, ele começou por ser desenvolvido e por uma ideia de terapeutas ocupacionais do Hospital Dona Estefânia. Isto envolveu terapeutas ocupacionais, fisiatra, diretor de serviço de oftalmologia. Porquê? Porque esta plataforma tem vários utilizadores. Um dos utilizadores é o oftalmologista, é o médico. O outro utilizador é o terapeuta ocupacional e os outros utilizadores é os cuidadores, os prestadores de cuidados. Nós desenvolvemos a plataforma e usando várias linguagens, e esta plataforma está dividida em duas partes bem definidas. Tem uma secção que é de uma avaliação padronizada, sistematizada, que promove e que permite apresentar um relatório da evolução da pessoa ao longo do tempo, e tem uma parte de intervenção com programa de intervenção com estímulos, que o que percebemos é que havia uns estímulos que não estavam padronizados, que existiam na bibliografia, mas que não estavam muito padronizados. E nós incorporámos todos esses estímulos nesta plataforma. Estes são os estímulos alguns dos estímulos estão incorporados na plataforma, e como eu vos disse, numa primeira fase foi para ser aplicado em crianças com atraso de desenvolvimento no Hospital Dona Estefânia. Este é um dos estímulos, desculpem. Está aqui. Este é um dos símbolos mais simples que nós temos. Depois, a verdade é que continuávamos a verificar se a pessoa seguia ou não um estímulo através da observação. Pronto. E então, por isso mesmo, resolvemos incorporar nesta plataforma um eye tracker. E um eye tracker de baixo custo. Ou seja, usamos a câmara do próprio computador para identificar a posição dos olhos e para perceber se ela segue o estímulo, se a pessoa segue o estímulo ou não segue o estímulo. Esse tem sido um desafio grande, desenvolver a plataforma. Como devem calcular, a luz tem influência, a cor dos olhos tem influência, se o olho está mais aberto ou mais fechado tem influência, pronto. Isto tem sido um processo, um desafio grande. Numa primeira fase, depois de desenvolvermos o eye tracker, o que é que nós fomos comparar? O nosso eye tracker, que incorporámos na plataforma, fomos comparar com o Gold Standard. E o Gold Standard é o TOBI, não sei se alguns de vocês já ouviram falar, o TOBI, que é dispendioso, é caro, e por isso mesmo, mas é considerado o Gold Standard. Nós fomos comparar para verificar se existiam diferenças significativas entre o nosso e o Gold Standard. E a verdade é que não existiam. Então avançamos porque foi-nos pedido para usar esta plataforma ser usada também em doentes com AVCs. Fizemos a adaptação da plataforma, temos uma secção para doentes com AVCs, fizemos essa adaptação da plataforma em parceria com o Instituto Politécnico de Beja, em que foi aplicado a alguns doentes com AVCs, em que tivemos o feedback deles, o que é que eles achavam que devia ser alterado, bem como com os terapeutas, bem como com médicos,
qual era a sensibilidade, o que é que eles achavam que devíamos alterar para ser incorporado, para ser integrado, para serem avaliados doentes com AVCs. Fizemos todas as alterações e depois aplicámos a plataforma em doentes com AVCs no Hospital Garcia da Horta. E os resultados foram surpreendentes. Porque a verdade, um dos casos que mais nos surpreendeu é que tinha um diagnóstico de neglect. A verdade é que o doente seguiu o estímulo em todas as direções. E isto é perfeitamente perceptível no eye tracker. E nem os terapeutas, nem os médicos tinham percebido isto. Pronto. Isto quando o estímulo era contínuo. Depois fizemos outro estímulo intermitente e ele já não conseguiu seguir. Mas a verdade é que o estímulo contínuo, ele seguia em todas as direções o estímulo. O que para nós foi surpreendente e para todos. Pronto. Depois, nessa altura, quando estávamos a aplicar em doentes com AVCs, tinha uma médica de neurologia, que era diretora de serviço de neurologia, e próxima dela, que achou que esta plataforma seria ótima para ser aplicada também para a esclerose múltipla. E então, nós fizemos a adaptação. Outra secção, temos várias secções, uma secção para crianças com atraso de desenvolvimento, outra secção para doentes com AVC e outra secção para esclerose múltipla. E aí fizemos novamente as adaptações de acordo com a equipa clínica e com os doentes, adaptação para ser aplicado em pessoas com esclerose múltipla e foi aplicado no Garcia da Horta. Aqui nós aplicámos e fizemos duas recolhas em paralelo. Por um lado, recolhemos dados em pessoas sem patologia para ter uma base normativa, porque a verdade é que temos de ter uma base normativa. E aqui, como tínhamos feito uma adaptação, tínhamos que recolher em mais pessoas, em 50 pessoas sem patologia associada, e recolhemos em pessoas com esclerose múltipla, com 2 subtipos. E como é que era a recolha de dados? Como podem ver, aqui tínhamos, este era o setup, tínhamos que ter sempre um suporte para colocar a cabeça. Porquê? Por causa do eye tracker. Porque se a pessoa, imagina se a pessoa está com a cabeça nesta posição ou nesta posição, o eye tracker identifica o olho de forma diferente. E então tínhamos que garantir que tínhamos os menos variáveis parasitas possíveis. E aqui o setup era exatamente igual. Começávamos com uma calibração simples, como podem ver aqui, muito simples. Depois tínhamos isto foi definido em parceria com a clínica mesmo e com a equipa médica do Garcia da Horta. Tínhamos 2 estímulos, 2 vídeos. Um vídeo que tinha como objetivo identificar se a pessoa, ajudar a identificar se a pessoa tinha nistagmo. E aqui era um vídeo de cerca de 29 segundos, em que tinha movimentos, alguns movimentos atrás e depois ficava estático durante 50 segundos e tínhamos, 10 segundos, desculpem, e tínhamos que perceber se a pessoa conseguia estar os 10 segundos a olhar para aquele ponto. Depois, o segundo vídeo era para perceber se as pessoas tinham movimentos arcádicos ou para ajudar a perceber, a identificar. E este vídeo tinha um bocadinho mais tempo, 41 segundos, e depois recolhíamos os dados, analisámos os dados e eu vou-vos mostrar. Não vou-vos mostrar aqueles sem patologia, da base normativa, mas sim daqueles com patologia e um exemplo de um dos casos. Aqui, relativamente ao primeiro vídeo, eu lembro que o primeiro vídeo era para identificar se a pessoa tinha nistagmo ou não. Aqui, o que é que os resultados, as alterações que nós identificámos
foi relativamente onde se tem aquela barra entre a frame 200 e a 400, porque o que está encarnado é o estímulo, porque o estímulo que está a verde é o olhar, o movimento ocular da pessoa. E verificámos efetivamente que ali, naquele período, havia algumas alterações, mas foi apenas naquele período. Neste caso, aqui já foi um pouco diferente. Aqui existem maiores dificuldades que foram evidentes, uma vez que ele teve mais dificuldade em acompanhar o movimento que era contínuo. Pronto. Relativamente aqui a estas conclusões, nós identificamos que efetivamente o Rehab Visual é uma plataforma que pode ajudar, pode apoiar no diagnóstico, pode ajudar na monitorização e na avaliação. Ele não faz diagnósticos, eu acho que a tecnologia apoia, mas não faz, não tem esse objetivo. Pode ajudar a fazer o diagnóstico. É possível também usá-lo em pessoas que têm um diagnóstico de esclerose múltipla e apoiar nesse diagnóstico. Neste momento continuamos a melhorar, e a melhorar nomeadamente o eye tracker, porque ainda existem algumas dificuldades, nomeadamente no X não, mas no Y sim. Não sei se repararam ali no gráfico, mas no Y sim. Relativamente a este projeto, e isto desde o início com os bebés, nós já temos 10 publicações, em que 10 publicações em que 9 já foram publicadas, uma foi submetido, e 5 teses de mestrado. Agora, relativamente à impressão 3D, e aquilo que neste momento eu tenho me dedicado muito tempo, e isto começou efetivamente, devo dizer, há cerca de 10 anos, com um desafio que nos foi posto com o Hospital Dona Estefânia. Provavelmente conhecem a doutora Maria José, a diretora de serviço, que já se reformou recentemente, e que nós estávamos a ter uma reunião, estava com ela a ter uma reunião sobre o Rehab Visual para crianças. Na altura estava a ser desenvolvido para crianças com atraso de desenvolvimento, e ela disse-me assim: sabe, aquilo que eu precisava mesmo era de um glúteo em impressão 3D. E eu pensei assim, olhei para ela e pensei assim: como é que eu faço um glúteo? Como é que é possível? E porque ela disse: nós temos uma esponja, colocámos dentro de um calção de licra e colocámos uma esponja, mas aquilo depois, a esponja depois vai-se desfazendo, aquilo não é adequado. E precisava, para colocar no calção de licra, um glúteo, para um jovem de 16 anos, que para ele, aquilo que era significativo para ele era as calças porque de um lado não ficava cheio, e para ele não queria. O que era significativo para o lado clínico é que a postura dele era muito incorreta. Eu disse: olha, nós vamos tentar, não sei se vamos conseguir, pronto. E este foi o primeiro desafio, devo dizer, da impressão 3D, o meu primeiro desafio. Mas que foi um desafio muito bom. E que nos fez começar a perceber que efetivamente, e a partir daí conseguimos com sucesso, e a partir daí começámos a desenvolver um conjunto de dispositivos com recurso à impressão 3D. E percebemos que a impressão 3D pode ajudar na área da saúde. Não pode fazer tudo, não é possível fazer tudo, mas pode ajudar na área da saúde. E por isso mesmo, com a nossa experiência, nós criámos um centro em janeiro de 2022, chamado 3D Printing Center for Health, que há um ano é uma associação sem fins lucrativos. No fundo, o que nós chamamos é uma spin-off da faculdade, da Universidade Nova, em versão associação, em que temos a sede. Nós continuamos a funcionar na faculdade, em que temos como missão que nós queremos, efetivamente, é ser um centro de referência nesta área a nível nacional e internacional, na promoção da saúde e da independência,
E o nosso objetivo é desenvolvimento de dispositivos com recurso à impressão 3D para a área da saúde. Como é que criámos isto? Pronto, começámos a fazer parceria entre a engenharia biomédica e a engenharia mecânica. Então, juntámos alguns professores investigadores de 2 centros de investigação, o LibFIS, onde eu estou, e o Unidemi, que é da mecânica, e um laboratório que é o FCT, o Fab Lab, um laboratório de impressão 3D. Neste momento, estes são os corpos sociais. Nós temos cerca de 50 voluntários, somos todos voluntários, temos cerca de 50 voluntários, cerca de 40 são estudantes de diferentes áreas, sobretudo da área de engenharia biomédica e da nova, mas também recebemos do técnico, da Faculdade de Ciências, do Politécnico de Setúbal, também agora temos recebido, e temos 3 grandes projetos. E vou começar pelo mais recente. E aquele que não tivemos, a ideia não foi nossa. A ideia surgiu de um médico de Santa Marta, de cirurgia cardiotorácica pediátrica, que nos contatou, que nós não conhecíamos, e que nos contatou e que disse assim, eu precisava de imprimir corações de crianças que nascem com malformações congénitas para planeamento de cirurgia. E eu disse ao Dr. Sérgio, nós vamos tentar, não sei, nunca fizemos, vamos tentar, como tinha dito a doutora Maria José. E pronto, e lá fizemos e como conseguimos, imprimimos com um determinado material, já vamos mostrar, e começámos a imprimir estruturas não só para planeamento de cirurgia, mas também para ensino, para simulação, sobretudo para pós-graduados. Depois temos outro projeto que é desenvolvimento de próteses personalizadas, que eu também já vou-vos falar um bocadinho mais, e outro que desenvolvimento, nós chamamos de dispositivos de apoio, nós chamamos produtos de apoio, mas todos os dispositivos de apoio, todos os dispositivos que ajudem as pessoas a serem independentes naquilo que para elas é significativo. Aqui é o primeiro, como vos falei. Temos aqui este, do lado direito tem o coração, o primeiro coração que nós imprimimos num determinado material, que é resina, e que neste momento, ainda hoje estive a falar, nós estamos a imprimir regularmente corações de Santa Marta, para planeamento de cirurgia. Devo-vos dizer que o próprio cirurgião e a equipa ficou espantada porque não estava à espera da precisão que poderia ter na impressão e, efetivamente, nós também, para nós foi assim muito gratificante. Do outro lado, temos a primeira estrutura que também nós fizemos para o Centro de Simulação da CUF Tejo, para formação pós-graduada. E, entretanto, temos continuado a desenvolver esta área. Temos outro, que é o centro, é a impressão de próteses. Nós usamos aqui, nós não usamos os nossos modelos, usamos uns modelos de uma organização internacional que se chama Enable, não sei se já ouviram falar, é uma organização internacional que disponibiliza para a comunidade toda modelos de próteses do membro superior para crianças. Nós somos centro de referência deles, já tivemos cá na FCT, já esteve connosco o fundador, e temos uma parceria muito próxima com eles. E aqui este nós chamamos o Enable, porque efetivamente nós usamos a maior parte dos dispositivos que usamos das próteses são modelos deles. Esta, eu gosto sempre de partilhar esta, porque esta foi, a maior parte das crianças que nós temos tem este tipo de malformação congénita, ou seja, nascem com punho e com pequeninos dedos, em que têm, com certeza, experiência também, pela nossa experiência, as crianças que não usam próteses não vão usar, gostam de usá-las pontualmente para fazer alguns gestos, é a nossa experiência. Pronto. E gostam de usar, por exemplo, como podem ver, este aqui, este menino que nós fizemos, esta foi a primeira prótese há cerca de 10 anos, logo a seguir ao glúteo, em que ela usou pela primeira vez a prótese, e isto é muito intuitivo. À direita tem a Carolina,
que quis tudo cor-de-rosa, porque as crianças, e aqui temos a metodologia de tal co-criação, devem estar a pensar, mas como é que as crianças participam? Elas é que escolhem a cor do seu dispositivo e são elas que participam de forma muito ativa no desenvolvimento do dispositivo. E aqui a Carolina quis tudo cor-de-rosa. E uma das primeiras coisas que fez foi pegar, eu já vou-vos mostrar outro gesto que ela fez, mas um dos primeiros gestos foi pegar num copo. Temos o Gabriel, este foi no dia, a mãe depois mandou-nos ao fim do dia, ele com o seu equipamento de Benfica, e ele quis a sua prótese vermelha, já se percebe porquê. E depois temos a Rosa, são vários tipos de amputações, como podem perceber. No caso da Rosa é transhumoral e ela quis esta eu perguntei-lhe qual era a cor, pensava uma cor e ela disse-me arco-íris, e eu arco-íris. Bem, então vamos lá escolher o arco-íris. E foi assim que ela quis a sua prótese. Mas, como vos digo, para nossas experiências, as crianças gostam de ter esta experiência, de ter uma prótese, de perceber com algum movimento, porque elas fazem um movimento, são mecânicas, por exemplo, fazem a flexão do punho, fecha, faz a flexão dos dedos, extensão do punho, extensão dos dedos. E elas ficam espantadas, gostam de ter esta experiência, mas não usam frequentemente. Usam para fazer algumas atividades. Por exemplo, outro dia tive uma menina de 3 anos que o que ela queria era bater palmas. E punha a prótese para bater palmas, ou para mexer no cabelo, pronto. Paralelamente a isso, nós estamos a desenvolver próteses no âmbito da investigação e próteses mioelétricas, usando eletromiografia, e estas, enquanto as outras têm um aspecto, as crianças usam e gostam de experimentar até aos 8 anos, mais ou menos, depois deixam de querer experimentar, porque aquilo é um bocadinho muito brinquedo. O que nós fizemos, usámos outro tipo de materiais, com o desenvolvimento do design, e percebem que esta tem a mesma filosofia Enable, só que tem um aspecto muito mais real, é fácil de usar e o material é mais flexível. Nós continuamos a desenvolver, temos agora uma tese que estamos a desenvolver, neste caso, para uma amputação transhumoral. Depois este último, que é desenvolvimento, que eu chamo de dispositivos de apoio. Aqui devo dizer que este é que tem tido muito sucesso, porque a verdade é que as pessoas usam, e as crianças usam, e os adultos usam para determinadas tarefas que não conseguem fazer de outra forma. E quais são os requisitos, aquilo que nós... volto a dizer que isto tudo, os requisitos são definidos em equipa, em conjunto, em que todos participam, e aquilo, uma das coisas é que nós temos em conta é o tamanho, tem que ser fácil de usar, tem que ser fácil de colocar, tem que cumprir o objetivo, que é realizar a atividade que aquela pessoa quer, ou várias atividades. Outra das coisas que nós temos é ser modular. O próprio dispositivo permitir realizar várias atividades, se for importante para aquela pessoa realizar várias atividades com o mesmo dispositivo e não andar com uma série de dispositivos atrás. Aqui, neste, somos nós que desenvolvemos os desenhos todos, enquanto no anterior, a maior parte deles, nós usamos os modelos da Enable, aqui desenvolvemos todos. E o processo começa com a tal reunião de todos, vamos definir aqui os requisitos, depois de definir os requisitos, nós fazemos um primeiro desenho que imprimimos, porque é muito difícil para todos perceberem como é que é aquele dispositivo num software de modelação. Nós imprimimos, depois de ter o protótipo impresso, a pessoa testa. Devo dizer que a maior parte dos protótipos, o primeiro não funciona e nós avisamos as pessoas, o primeiro não funciona, o segundo às vezes é preciso ajustes, a terceira funciona. Neste caso deste senhor, o primeiro funcionou, mas foi o único. E este senhor, o sonho dele é tetra, e o sonho dele, ele quer escrever um livro, ele está a escrever um livro, e era escrever e ele não conseguia escrever.
Então, a forma ativa com que ele desenvolveu e definiu os requisitos connosco foi impressionante, pronto. E eu gosto sempre de falar, ele foi dos primeiras pessoas que nós desenvolvemos dispositivos, e que vamos mantendo este contacto, porque uma das coisas importantes para nós é o feedback. A pessoa continua a usar ou não? Tem impacto ou não? Não nos interessa estar a desenvolver dispositivos e a pessoa depois não usar. O Frederico também foi dos primeiros que nós desenvolvemos o dispositivo. Este é um dispositivo modular. Ele tem a mesma malformação que tinha outro menino lá atrás, e o que ele queria era conseguir usar o garfo e a faca, e a maior parte destas crianças é o que querem, usar a faca o garfo e a faca, ao mesmo tempo que os outros meninos na escola também o fazem, mas ele queria, para além disso, tocar guitarra e segurar a palheta. E nós fizemos um dispositivo que permite fazer as duas coisas. Ele continua a usar, ainda há pouco tempo falámos, e nós vamos fazendo aqui um follow-up. Já temos uma publicação neste âmbito no desenvolvimento deste dispositivo. Aqui e isto é para vos dar alguns exemplos, temos todo o gosto em fazer parcerias, já temos alguns que estão a ser desenvolvidos também convosco. Este é um dos dispositivos que nós desenvolvemos para uma enfermeira que fez uma amputação de parte dos dedos dos pés e parte dos dedos das mãos, todos os dedos, e não conseguia pegar nos objetos, nos talheres. E o primeiro, nesse dia que nós demos o dispositivo, ela mandou-nos um vídeo a fazer um omelete, pronto. Aqui não é esta enfermeira, é na unidade de queimados do Hospital de Santa Maria. Nós fizemos vários dispositivos e oferecemos. Devo dizer que todos os dispositivos que nós fazemos são oferta às instituições e às pessoas. Nós não cobramos nenhum dinheiro, nada, é tudo oferecido. Isso é a nossa missão, é ponto assente. E aqui, em que as pessoas conseguem comer, este senhor era a primeira vez que conseguia comer sozinho, mas também estão a usar para escovar os dentes. Pronto. Eles têm nos vários quartos, têm vários dispositivos para cada um dos doentes. E estou perto de acabar, mas gostava de acabar falando de dois que foram dos maiores desafios que nós tivemos. Porque cada vez mais chegam-nos desafios assim grandes. Este é o Afonso, e como devem calcular, tem autorização para apresentar estas fotografias. O Afonso, o único movimento que tinha era fazer a flexão, a dorsiflexão do tornozelo. Pronto. E pouco. E a mãe contatou-me, eles tinham estado em Inglaterra durante 10 anos e quando chegaram a Portugal foram confrontados, eles são portugueses, mas foram confrontados com o facto de ele não poder ser independente, não poder assinar o cartão de cidadão e logo não podia ser independente, comprar uma casa, ter uma conta. E isso era uma coisa que os incomodava, porque tem um excelente coeficiente de inteligência e porque é que não podia? Pronto. E o desafio foi que aquele pequeno movimento, se nós conseguimos fazer alguma coisa, algum dispositivo para conseguir escrever com o pé. E devo dizer que isto eu disse, nós nunca fizemos, fiz lá a história. Disse, nunca fizemos, vamos tentar, não sei se vamos conseguir. O primeiro protótipo não vai funcionar e não sei se algo vai funcionar, vamos tentar, vamos dar o nosso melhor. E pronto. E aqui devo dizer que foi uma emoção muito grande, não só para eles, para o Afonso também, mas também para nós, porque isto foi a primeira escrita. E claro que ele nunca escreveu com aquele pé, aquele movimento que tinha e não tinha grande controle, mas a verdade é que só aqueles riscos para nós foi ótimo. E ele neste momento já consegue assinar o nome e é reprodutível, que era isso que eles queriam. Depois temos outro desafio que foi recente e este desafio foi assim, foi uma mãe que nos contatou há um ano, porque teve um filho que nasceu com uma malformação congénita de um pé e que teve que amputar o pé em agosto. E ela contatou-nos antes sequer de eu fazer a amputação para preparar. Porquê? Porque sabem, melhor do que eu, que o pé sacho, que aquilo é pesado,
não tem movimento, é difícil de andar e, no caso deste menino, depois ele fez a amputação e colocaram-lhe a prótese. O que é que acontecia? Vendo do lado esquerdo, aquele ténis com a altura de 2,5 cm era do pé que ele não foi amputado. Então ele tinha, num lado tinha um pé de madeira pesado e do outro lado tinha um salto alto. Pronto. Imaginem o que é esta criança, a marcha dele. E isto devo dizer, foi dos projetos mais ricos e mais trabalhados com a médica e a fisiatra, alguns talvez conhecem a doutora Mafalda, da Estefânia, com a fisioterapeuta, com os pais, a desenvolvermos, a pensarmos como é que vamos conseguir desenvolver aqui um pé para este menino. Pronto, e nós juntámos todos a equipa, não sabíamos se íamos conseguir fazê-lo, e os pais já sabiam e a equipa, mas foi um trabalho árduo todos em conjunto, e nós fizemos até 3 pés com 3 materiais distintos e imprimimos. E o que é que nós usámos? Aquele copo que ele tinha, usámos o mesmo sistema do que o pé de madeira, só que o que aconteceu é que ele deixou de precisar daquela altura. E isto, a seguir, aqui, esperem. É ele andar. Logo a seguir nós temos colocado o pé, passado de 5 minutos, ele estava assim. E nós estávamos assim completamente emocionados, a fazer um esforço para não deitar a lágrima, a mãe e os pais muito emocionados, e nós a fazer um esforço, porque ele no início começou a levantar, fazer flexão muito do joelho, porque estava habituado a este pé muito mais leve, mas a verdade é que ele começou logo a andar assim, e depois ao fim do dia, à noite, também mandou-nos um mail, para a primeira vez o filho tinha andado descalço. E pronto, isso para nós foi muito, muito, muito gratificante. Foi dos projetos mais desafiantes que nós tivemos até hoje, mas foi muito gratificante. E continuamos a trabalhar com eles, obviamente. Aqui são alguns dispositivos, é inspirado numa tábua multiusos, mas com mais funções e é modular, que nós que pediram-nos no Correio Cabral, e por isso, se quiserem, nós também temos todo o gosto em oferecer aqui para o serviço e para o centro. É uma tábua modular, neste caso foi para doentes com AVC, no caso de uma senhora com doentes com AVC. No Hospital de Santa Maria também oferecemos, no caso para doentes com amputação do membro superior. E ele é modular porquê? Porque permite fazer, nós podemos tirar uma peça, colocar outra, ou seja, permite adaptar às necessidades de cada uma das pessoas e àquilo que é significativo. Estes são outros dispositivos que têm-nos pedido frequentemente para ajudar no processo de reabilitação, aqui, na pronospinação. Nós, neste momento, nós já desenvolvemos cerca de 40 dispositivos diferentes, com designs diferentes, desde janeiro, nestes 2 anos. Nós já demos a 44 doentes dispositivos e também a 7 serviços de diferentes hospitais. Realizámos 14 workshops e palestras em conferências. Estamos a finalizar o 2º curso de impressão 3D na área da saúde. Já publicámos um artigo e temos 2 submetidos. Temos 5 teses de mestrado que foram completas, já completaram. Temos 4 que estão a decorrer. Uma com a veterinária, com o Hospital de Veterinária do Restelo, pela primeira vez. E temos uma tese de doutoramento que também está a decorrer neste momento, também neste âmbito, e alguns projetos submetidos para financiamento, porque nós procuramos financiamento, obviamente. Devo dizer que também temos muito orgulho, e foi uma surpresa muito grande, ganhámos um prémio em novembro de 2022, naquilo que nós queremos ser reconhecidos, que é de responsabilidade social. Eu vou confessar uma coisa, que é quando recebi o mail pensei que era spam,
porque dizia melhores empresas e melhores prémios de empresas, e eu achei assim, deve ser uma divulgação de alguma coisa, e felizmente abri quando vi aquilo lá. Nós ficámos todos, a equipa toda, muito contente, e nós, porque é mesmo naquilo que nós queremos ser reconhecidos. Temos tido também alguma notoriedade na imprensa, o que tem sido muito bom, e queria acabar com este gesto desta menina. Este foi o primeiro gesto que ela fez para os pais quando recebeu a prótese. Ou seja, para ela era significativo fazer um coração com as duas mãos. E pronto, e para nós isto foi impactante, porque a verdade é que nós não tínhamos pensado nisso e foi a primeira coisa que ela fez. Obrigada, foi um gosto estar aqui. Respostas para si. Posso? Sim, creio que sim. Muito obrigada, professora Cláudia, pela sua brilhante apresentação. É sempre uma constante. É um gosto enorme ouvi-la, como sabe, e é sem dúvida uma referência para nós na área da biomecânica e na área da reabilitação, e é sempre um privilégio recebê-la aqui na nossa casa. Muito obrigada por isso, pelo seu trabalho e por toda esta partilha que é tão inovadora e tão fascinante. Muitos parabéns por isso. Só não posso concordar com a prótese vermelha, acho que o azul e o branco ficava melhor, mas isso já é outra conversa. Não sei se a plateia tem alguma pergunta que queira colocar. Eu dou prioridade, sem dúvida, aqui à plateia. Foi demasiado esclarecedor e fantástico, eu sei, mas se houver alguém que queira... Não? Professora Cláudia, eu que estou a iniciar ainda nesta zona... Eu compreendi do lado dos profissionais de saúde quem é que está envolvido. Obrigada. Do lado da equipa da faculdade, não compreendi muito bem. É assim, eu estou sempre envolvida em todos os projetos, até porque, pela minha formação base também. Depois, temos sempre envolvidos, há sempre, e obrigada pela pergunta, porque eu também não expliquei isso. Nós temos cerca de 40, somos 50 voluntários, neste momento temos 22 dispositivos a serem desenvolvidos, e isto é uma logística grande. Do lado da faculdade temos da Engenharia Biomédica e da Engenharia Mecânica, que estão envolvidos em cada um dos projetos. Eu estou envolvida em todos, sempre, mas do lado da faculdade tem sempre mais alguém envolvida, que são sempre pessoas... Estes grupos são constituídos por alunos de engenharia, alguns alunos de engenharia biomédica, que estão a fazer a formação, diferentes graus, porque depois os mais velhos também vão ensinar com a sua experiência, porque já aprenderam, vão ensinar, são grupos heterogéneos, é mesmo para aprender, para ensinar os mais novos. Para além disso, nós temos também, para ajudar a equipa, alguns 3 alunos de doutoramento que já têm muita experiência nesta área, que estão connosco desde o início e que são já mentores também. Ou seja, do lado da faculdade tem sempre alguém ou da área da engenharia biomédica ou da área da engenharia mecânica. Muito obrigada. Eu faço-lhe esta pergunta porque nós aqui temos uma unidade de ortoprotesia. E eu reconheço que são profissionais os técnicos de ortoprotesia que têm muita experiência, muito Sim. conhecimento. E também temos tido voluntários a participar connosco. Técnicos de ortoprotesia. Técnicos de ortoprotesia. Por exemplo, agora no curso temos técnicos de ortoprotesia que qualquer pessoa pode ser voluntária, não tem que ser ligada à faculdade. E por isso temos técnicos de ortoprotesia que já foram, nós oferecemos workshops nessa área aos nossos voluntários e que já foram os workshops e que são voluntários, trabalham connosco.
ou às vezes estão nas próprias equipas. Quando estão nos hospitais, estão nas próprias equipas a trabalhar connosco. Muito obrigada. Não estão tanto, mas estão. Deixe-me também dizer, no curso de impressão 3D temos agora um ortoprotésico do Porto também a fazer o curso connosco. Muito obrigada. Uma outra questão que também me suscita dúvida, se me permitem, só mais uma, que é, do ponto de vista dos materiais, Sim. Que viram-se ali materiais e cores, e neste momento há uma grande experimentação ou já há materiais estabilizados e disponíveis e acessíveis do ponto de vista do preço? O preço, é assim, a impressão 3D é muito mais barata. Relativamente aos materiais, devo-lhe dizer que para membros superiores, porque não há carga, os materiais estão mais que testados. Para membro inferior, quando há carga, nós temos softwares para estimar a carga. Ou seja, se há degradação do material, por isso é que há menos, se reparar, há menos, a Enable não disponibiliza, há menos próteses do membro inferior com recurso à impressão 3D, porque efetivamente há poucos materiais que suportam a carga ao longo do tempo. No caso daquele menino, uma das coisas que fizemos foi calcular a carga ao longo do tempo, tendo em conta o peso dele, mas a verdade é que ele vai usar pouco tempo, porque nós vamos alterando o pé. E esse é um problema, é uma limitação ainda para o membro inferior da impressão 3D. Muito obrigada. Mais alguma questão? Boa tarde, muito obrigada pela sua apresentação. E eu não estava a contar aqui dar aqui, não é uma questão, mas é só uma nota e em relação à ortoprotesia, porque foi levantada esta questão. Nós temos um projeto que já não é novo, tínhamos um sonho de adquirir uma fresadora, juntamente com o software, não é? Para podermos nós... temos um auxílio na confecção das nossas próteses e das nossas ortoses. Mas, e por aquilo que tenho investigado e que tenho pesquisado, não se assemelha àquilo que é feito numa impressora, porque a fresadora vai de encontro àquilo que estava a dizer, que é um tipo de material que vai nos dar muito mais suporte. Sim, sim. Portanto, e eu perguntava então se tem algum conhecimento de algum projeto ligado a uma fresadora e não uma impressora. Não. Nós não temos. É assim, existem alguns materiais existem alguns materiais que suportam mais carga, mas têm um problema, são muito mais caros, que podemos usá-lo com recurso à impressão 3D, mas que são muito mais caros. Pronto. O imprimir uma prótese, por exemplo, esta cor-de-rosa, imprimir a prótese em termos de material, sem custos de pessoa, mas material é 5 euros e tal, 6 euros. Pronto. Não tem comparação. No caso, e dos dispositivos de apoio também. Pronto. No caso do membro inferior, há esse problema que é a carga. Que eu calculava. Obrigada. Mais questões? Não só ficamos de boca aberta, mas também de boca fechada, por visto. Quer continuar? Sim, posso perguntar. Eu acho que nós temos aqui uma grande dificuldade. Quais são as barreiras principais que a professora Cláudia vê no recurso à engenharia e à reabilitação, e na sua perspectiva, como é que nós podemos colmatar este ponto? Nós temos às vezes muita dificuldade em chegar até vós, sabe? Pronto, eu acho que é assim, eu acho que o que existe às vezes é, as linguagens são diferentes, pronto. Eu própria também, quando mudei de vida, e a linguagem é muito diferente e a forma, as metodologias são diferentes. Mas eu acho que isso está a mudar e, efetivamente, há uma abertura, e eu sinto, na área da engenharia biomédica, porque é a engenharia mais próxima
da área da saúde, e temos cá uma engenheira biomédica connosco. Exato, que é da Nova, é da Nova, nossa, e que foi minha companheira enquanto eu estava a fazer doutoramento. A Mariana estava a fazer mestrado, a tese de mestrado, mas eu acho que existe uma abertura cada vez maior para estas parcerias, sinceramente. Mesmo das faculdades, eu falo da minha, existe uma abertura muito grande da faculdade para fazermos parcerias. E isto basta conversarmos. Com certeza. A professora Cláudia já sabe que nós temos muitos projetos para lhe apresentar. E temos feito alguns, com o Dr. Jacinto temos feito alguns projetos, pronto, e aqui também com a terapia ocupacional e com a fisioterapia também, e acho que temos todo o gosto em estabelecer parcerias, para nós também é importante. Claro, Quer dizer, sem dúvida ao caminho, não é? É incontornável quando falamos de reabilitação do século XXI, somos cada vez mais próximos e cá estamos nós à sua espera. Sim, nós estamos cá. E acho que outra coisa, que é quando eu falava com a Organização Mundial de Saúde, dizia que a maioria das pessoas não ia ter acesso à reabilitação, a verdade é que a engenharia biomédica pode ajudar a comatar esta lacuna, porque uma das coisas que eu percebi é que não é tão caro quanto isso. Os produtos são caros porque também não, há pouca tecnologia, mas a verdade é que as coisas não são assim tão caras quanto isso, quanto os preços que estão no mercado. Pronto. Claro, às vezes também é difícil obtermos algum financiamento. Sim, é verdade, sim. Nós também falamos por nós, no nosso lado também. Vida que acho que é incontornável e é este o caminho. Muito obrigada, se ninguém tiver mais perguntas. Bem, muito obrigado. Eu penso que esta conferência foi muito interessante por todos os motivos, mas há mais um, não é? Que é o facto de nós termos criado um instrumento, o Centro Académico e Clínico, onde está a Faculdade de Ciência e Tecnologia, em cujo Conselho Executivo a Comissão Estratégica vai estar a professora Cláudia, em que o hospital participa, é membro da sua direção o Dr. Jorge Jacinto, e, portanto, temos aqui sim condições para poder desenvolver projetos com uma maior agilidade e com parceiros que já estão estabelecidos, até legalmente, digamos assim. Ou seja, há aqui assim uma base para podermos trabalhar numa outra lógica e esse é o desafio que fica a partir de agora, com os elementos de tão esclarecedora, clara e interessantíssima, importantíssima socialmente, intervenção do Grupo da Nova e da professora Cláudia Carrasco. Nosso muito obrigado. Obrigada eu, foi um gosto voltar aqui. Temos aqui uma pequena lembrança. Obrigada. Pequena, mas pesada. É a nossa professora do Pentegar. Muito obrigada. É um gosto.